Sempre digo que a salvação abrange tudo. O pecado é um aspecto ali, mas a razão pela qual o trouxemos e separamos para que ajude as pessoas a entender o significado do pecado e seu tipo de natureza, porque muitas pessoas não têm entendimento. Eles acham que é apenas uma falha moral. Eles acham que é algo que eu não entendi, de que a natureza é perigosa. Mas, novamente, quando olharmos para a salvação, entenderemos tudo o que aconteceu e veremos o que perdemos por causa disso. Pecado, e vemos como Deus começou a planejar e nos restaurar e o que Ele fez em todo o processo de salvação. O mais importante é o que Jesus fez na cruz por todos nós para que tenhamos uma vida linda como Ele planejou no começo. Tudo bem, então veremos outro módulo na classe de salvação, que será o julgamento. Você sabe que Deus fez uma visita no jardim e Adão levou fora, e Deus perguntou: onde você está? Ele disse: bem, você sabe, eu estava nu e eu vi seus passos sonoros e me escondi. Isso é interessante. O cara tava com uma roupa que ele fez pra ele mesmo e ainda fala que tá pelado, e aí eu me escondi. A Deus disse: comeu o que eu mandei não comer? Ele disse: sim, você me deu é o problema. Ela é o problema. Ela me deu. Aliás, nem o problema, você e a mulher são cúmplices desse assunto. No entanto, Deus perguntou à mulher. A mulher disse que não, o diabo me enganou, é o diabo que me enganou. Ok. O interessante é que Deus nunca pediu ao diabo porque aquele cara iria, disse outra bobagem. Não sei o que ela teria dito, mas gostaria que você visse. Um dia li isso e vi um interessante visão naquele lugar. Muito interessante, muito interessante. E eu só espero que você veja o que vou compartilhar com tu. Observe que no lugar Deus é como um chefão, que entrou e disse: Adão, ele disse sim, você ouve, e Eva para o outro lado. O diabo seguiu como um terceiro fazendo fila em uma caixa de julgamento, entendeu? Por quê? É como Deus perguntou a Adão e Adão diz à mulher, mulher, mulher diz o diabo. Então eles devem ter ficado parados lá quando Deus apareceu e Deus disse serpente. Então o que você fez? Vamos dar uma olhada. Sabe, é lindo quando você lê isso, meio impactado. E o Senhor Deus disse à mulher, versículo 13, o que é isso que você fez? E a mulher disse que a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: por quê tu fizeste isso? Tu és amaldiçoado acima de todos os rebanhos e acima de todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher. Observe duas coisas muito importantes. Você deve olhar para este lugar com cuidado. Inimizade entre vocês e a mulher. Então diz outro: inimizade entre a semente dela e a sua semente. Esse é anticristo. Esse é anticristo. Inimizade entre a semente dela e a tua semente. E ele continua e diz: e te ferirá a cabeça. Satanás, sim, a semente da cobra. Claro que a cobra está falando do próprio diabo. Então a Bíblia diz que é semente do diabo. Isso significa que a criança do diabo, o filho da mulher, é Cristo. Nós sabemos, o filho do diabo. Então esse é anticristo. Na verdade, o que acabei de dizer agora resolveu um problema muito grande em meus estudos. O que acabei de dizer agora resolveu um problema muito grande. Um problema teológico muito grande que os teólogos sofreram em todas as minhas histórias. Porque Gênesis capítulo 6, anjos desceram e se casaram com filhas de homens. De que lei ou com base em que princípio um espírito pode ter vindo para cá, casado com mulheres, morado aqui? Porque os seres espirituais não têm direitos legais para viver na terra e adquirir um corpo que pudessem se relacionar com uma mulher de tal forma que pudessem engravidá-la. Deve ter havido uma lei que fez isso acontecer, mesmo
Embora saibamos pela queda de Adão, ele estabeleceu um princípio que permitiu ao diabo se tornar o Deus deste lugar, o que significa que ele pode fazer coisas aqui. Mas quando a declaração é outra declaração perspicaz de que essas pessoas, a semente de Satanás, Satanás vai querer ter um filho assim como você teve o nascimento virginal de Jesus. E é isso que a Bíblia chama de anticristo, o homem sem lei, o homem sem lei. Bem, mas isso seria outra coisa. Bem, então veja o que ele diz. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher, multiplicarei grandemente tua dor e tua concepção, em dor darás à luz filhos. E tu desejas será para teu marido e ele governará sobre ti e sobre Adão, disse ele, porque isso deu ouvidos a voz. De tua mulher e comeu da árvore de que te ordenei, dizendo, não comas dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos também te produzirá cardos, e com o suor do teu rosto comerás a erva do campo, comerás o pão até que tornes a terra. Porque dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó voltarás. E Adão chamou o nome de sua esposa Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. Adão também para sua esposa fez o Senhor Deus túnicas de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E agora, amém mão e tome também da árvore da vida e come e viva para sempre. Portanto, o Senhor Deus o enviou do jardim do Éden para cultivar a terra de onde ele nasceu. Levado. Então ele conduziu o homem e colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que girava em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Tudo bem. Alguém fez uma pergunta. Bem, você sabe o que realmente significa é que você tem que sofrer para conseguir as coisas. Tem que sofrer para conseguir as coisas, passar por muita coisa. Você sabe que as coisas não vêm com facilidade e favor. E o lá, possivelmente não está aqui, ninguém conseguiu. Encontrar. Parece que é o paraíso, jardim do Éden. Era possível, mas lembre-se novamente do que eu disse. A queda do homem não foi apenas o homem sozinho, até a terra caiu, lembre-se que eles foram levados fora do jardim. Ok, onde quer que esse jardim estivesse ou a dimensão em que esse jardim estivesse, eles sentiram isso, eles se afastaram porque a Bíblia diz que anjos foram colocados lá e eles guardam aquele lugar. Agora ninguém viu onde os anjos estavam guardando em todo o mundo. Agora continua sendo um lugar misterioso. Não sei, mas tem um ensinamento que fiz há algum tempo que pode não ser para esta aula. Eu falo sobre portais. Porque você vê, ninguém pode realmente dizer quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim. Começamos a contar a idade deles, por assim dizer, depois que eles saíram do jardim. Então, o lugar onde eles estavam, na verdade, alguma dimensão onde a presença de Deus era tão forte Deus. Então é como uma dimensão diferente onde eles existiam, mas quando eles vieram tiveram que expulsá-los daquele lugar e trazê-los para esta dimensão. Na verdade a própria terra já está sujeita a decair. Então, o que vemos agora é uma terra caída e um homem caído vivendo em uma terra caída. Então o jardim do Éden provavelmente será estar lá algum dia. Alguém perguntou onde ficava o jardim do Éden.
Então disse que poderia ter sido encontrado em uma mania no início da questão é. No sul da Mesopotâmia. Então, eu quero acreditar que onde quer que seja o Jardim do Éden, deve ter sido em algum lugar ao redor. As pessoas que trabalham de volta de você sabem, o tempo de Jesus para os discípulos e assim por diante. Mas para mim a localização prática não foi especificada. Mas deixe. Eu acrescento para você, alguns até disseram que o encontraram em Yoruba e alguns dizem que o encontramos na terra Igbo aqui. Assisti alguns desses documentários. Você sabe, essas são especulações humanas do Jardim do Éden. A primeira coisa é esta: se você encontrar o Jardim do Éden, olhe para isto. De todo esse tipo de coisas. Ok, alguns disseram, está em algum lugar aqui na Nigéria, alguns disseram que está em algum lugar em Pérsia. Ao redor do Eufrates e do Tigre tudo isso. Então o problema é que ninguém encontrou o Jardim do Éden realmente. Tudo isso são especulações. Razão número 1. Deixe-me dizer algo para tu. Eles tentaram traçar o caminho geográfico dele dizendo que havia um lugar onde o rio que estava no Éden separou-se em 4 braços. Um é o Tigre, o outro é o Eufrates. Agora conhecemos o rio Eufrates até hoje, conhecemos o Tigre também, mas os outros Pison e Gion, ninguém sabe onde eles estão. Mas a escritura diz onde esses 4 rios se encontraram. Dizia, um rio que tem frentes são separados, então ninguém poderia dizer exatamente a esses 4 onde eles se encontraram. Onde? É os outros 2? Ninguém sabe. Então, quando eles dizem, Eufrates, diz, ok, isso está terminando em algum lugar aqui que entra no Mediterrâneo ou na Mesopotâmia. Você tem que ter 4. E o engraçado disso é que mesmo que o Jardim do Éden fosse uma terra, seria o que chamamos, o que as pessoas vão dizer como um portal. Um portal é uma dimensão na qual você não pode entrar porque Deus disse, anjos, querubins o estão guardando, porque eles o estavam guardando. Isto, para que ninguém possa reentrar lá e comer da árvore da vida e a atmosfera certamente será diferente. E essa árvore do mal ainda está lá. Pelo meu próprio entendimento, eu estava pensando que talvez seja porque as pessoas estão lá. Significava viver para sempre. Eles não pretendiam morrer. Então, aqui estamos nós, não podemos encontrá-lo. Mas se você for lá, você não vai morrer porque se você for lá não há mais morte. Isso é o que você chama de paraíso. E é por isso que não está aqui. Não é nesta dimensão. Alguém disse que o deveríamos começar a procurar o Jardim do Éden. Se você não é justo e está procurando o Jardim do Éden, está procurando problemas. Claro que não haverá acesso a você, porque se você quiser saber, os anjos não permitirão que você entre. Eles vão te matar. Espero que você conheça os querubins, que estão dando a ordem para vigiá-los. São a classe dos anjos como o próprio Satanás. E não era um deles, não era um deles. Então,
Se fosse na terra, o diabo poderia ter mostrado às pessoas e dito: venham e vejam onde está, fazer. Você vai lá, não é mais algo que eles possam ter acesso. Até o próprio Satanás não terá acesso a esse lugar porque a classe de anjos que guardam esse lugar é a mesma classe que ele. Foi antes de ele falhar e nenhum deles sequer, então, basicamente, está fora de vista. Mas talvez quando o Senhor Jesus Cristo voltar, vamos olhar para ele e certamente gostaria de comer daqueles lindos, aquele ruim eles teriam removido. Bem, então, basicamente, vamos ver os julgamentos. Uma das coisas que você notará nisso, os julgamentos de Deus é que primeiro você percebe que Deus é fiel. A sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. O que quer que ele dissesse, ele faria. Ele faz. Deus disse que eu vou, se você comer dela, certamente morrerás. Então é reto e uma coisa você sabe que Deus tem integridade, ele guarda o seu. Promessas. Tudo o que ele disse que faria, ele faz. Número 2. Quero que você observe bem aí. Você percebe que Satanás não é como uma luta contra Deus. A imagem é que três desses criminosos, por assim dizer, foram agora denunciados perante o juiz do Tribunal Superior e então ele disse: "E venha, porque você comeu essa coisa?" Ele disse: "Bem, minha esposa." E ela disse: "Senhora, o que aconteceu?" Ela disse: "Satanás. Ok, serpente de sem mais pernas, sem mais mãos, com o estômago você estará subindo. Isso significa que estou reduzindo você à mais baixa das criaturas. Você não vai mais. E personalidade, eu fiz você, agora você vai ser uma coisa baixa como uma cobra rastejando com sua barriga e você estará comendo poeira porque é isso que você mesmo reduziu. Para. Eu te fiz bonita e alta e você fez algumas coisas malucas. Então é assim que você vai ser, porém, vou colocar inimizade. Essa mulher que você passou vai ser mesmo seu inimigo mortal. Esta mulher será sua inimiga e a semente dela machucará sua semente e a semente dela esmagará sua cabeça e você machucará a perna dela direita. E Satanás apenas ficou quieto e depois tomou o julgamento, nada a dizer porque não há nada, ele não estava dando espaço para dizer nada. Claro que ele é um criminoso. Deus pronunciou o julgamento sobre ele. Mas quando o Senhor disse a Satanás, a semente da mulher esmagará sua cabeça, acho que raios de luz entraram na cabeça de Adão. Olhe o olho da mulher porque significa que há esperança para eles. Essa é a primeira promessa de salvação. Significa que alguém nascerá da mulher que destruirá tudo o que Satanás fez hoje. Então vemos essa promessa mesmo em meio ao julgamento de Deus. Vemos o amor de Deus expresso naquela pronunciamento. Portanto, há esperança para eles. Agora, outro pensamento interessante naquele lugar, mesmo no julgamento, é que Deus disse para o diabo: a semente da mulher esmagará sua cabeça e você machucará o calcanhar. Mas como a mulher vai ter uma semente? Como a mulher vai ter uma semente? Eu chamei aquele lugar de enigma do diabo. Como a mulher vai ter uma semente? Uma mulher não tem semente, é homem. Se você ler as versões mais recentes da Bíblia, o inglês de hoje, eles disseram que a descendência não é bem isso, não apresentou a ideia porque a ideia é que o homem carrega semente e dá para a mulher. E é por isso que o DNA vem do paternal. E então, mas agora a mulher vai ter um filho excluindo o homem do projeto. Novamente, esta é a maneira de Deus se dizer: eu vou redimir feminilidade, vou resgatar as mulheres porque o problema veio delas e através delas. Mas também vou usá-los para trazer soluções para o problema. Você está aí? Então isso é motivo de alegria para as mulheres, sabe? Elas deveriam me dar uma bebida por isso.
Deus apenas prometeu a eles emancipação e usá-los para resolver o problema. Isso coloca as mulheres em um lugar poderoso na economia da salvação. Que sabemos quando começamos a falar sobre a redenção, que encontrará a expressão disso. Aconteceu em Maria, na Virgem Maria, ok, porque uma mulher não pode ficar grávida sem um homem pelas ordenanças da criação. Mas agora uma mulher vai engravidar sem um homem excluído, ou melhor, sem um homem no projeto. E isso é um assunto muito sério. Acho que isso confunde o diabo. Eu não sei como aquele cara, provavelmente ele estava se perguntando como isso vai ser. Ele estava se perguntando tentar descobrir isso. Porque eu não vi na criação, nos princípios da criação as coisas foram feitas opostas e 2 e 2. Agora essa mulher vai engravidar, de quem essa mulher e como isso vai acontecer? Você sabe, e essa semente que está vindo vai destruir tudo o que eu fiz. Acho melhor tomar cuidado com as mulheres e seus filhos. Você sabe, vem o problema da mulher e da gravidez. O diabo os ataca na gravidez, abortos espontâneos, abortos e ela introduziu o aborto e vendeu essa mentira e as pessoas vendê-lo, de modo que tudo o que o diabo está fazendo é ter medo de sua própria destruição. Ela está com medo de saber que o futuro de seu reino é seguro se a mulher não der filhos, der à luz e ela destruiu totalmente a Europa e o Ocidente porque vendeu aquela coisa do aborto para eles. Ela até vendeu eles. Agora deixe-os casar e não se preocupe em ter filhos e que a maioria deles não está mais tendo filhos. Muitos países europeus não estão interessados em ter filhos. Então não se preocupe com isso, mas eles não acham que nos próximos 100 anos isso significa que nosso país não existirá mais. Ninguém será chamado de cidadão deste país. Novamente, isso faz parte da redução da população. Então o diabo é trabalhador. Ele está trabalhando muito para alcançar esse sonho. Qual é o sonho? Impedir as mulheres de terem filhos porque a destruição de seu reino virá por meio de uma mulher ali. Está aberta, está exposta diante de seus olhos. Sim. Acho que Deus não sabia quantos seríamos. Eu acho que no último dia sempre que será no entanto. Daqui a muitos anos, acho que Deus sabe quantos seriam. Então, quando ouço pessoas como os chineses dizerem, você pode ter apenas um filho ou pessoas dizendo, a terra está superpovoada, precisamos despovoar a terra. Não concordo porque sei que foi uma instrução. Uma das primeiras instruções Deus deu foi para nós povoarmos e enchermos a terra. Então, se vamos encher a terra, Ele sabe o tamanho da terra. E para Ele te dar aquela instrução que eu nunca disse. Depois de 2000 anos, você vai parar de povoar ou depois de 3000 anos você começa a reduzir. Deus nunca disse isso. Então eu sinto que todo filho que Deus dá de viver porque Deus conhece a capacidade da terra em que a criança está entrando. Mas isso é absolutamente verdade porque Deus nunca foi ameaçada pela explosão populacional. Nenhuma dessas coisas importava, lembre-se, mesmo quando Deus disse para aumentar e multiplicar, a queda não aconteceu. Quantas pessoas que morreram nesta terra, que estariam vivas até agora? Então, pela capacidade do universo, talvez estivéssemos vivendo em outros planetas. E naquela época não morri com o poder cerebral que tínhamos funcionando 100% da capacidade e com nosso sistema corporal que não conhece a morte provavelmente estará vivendo em outros lugares. Portanto, nunca é um problema para Deus. O problema somos nós, é o homem caído que veio com a confusão. Agora o diabo também vendeu a mesma mentira. Deus disse, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então o diabo sabe que a destruição de seu reino está vindo de uma criança que nascerá desta mulher que eu tentei. E ela falhou. Então, o que o diabo fez foi estabelecer uma estratégia de 3 frentes. Número 1, certifique-se de que a criança morre dentro do útero, não vem. Seja por aborto ou a mãe os mata. Tudo bem, em segundo ou terceiro lugar, certifique-se de convencê-los a não se interessarem em ter filhos. Eu não quero perder meu físico. Fica aí. Deixa eu ver por onde eles vêm de novo para vir me matar. E esse foi o pacote. Agora, antes deste tempo em que estamos isso foi parte da razão pela qual 6. O cúmulo da estratégia do diabo era corromper a raça humana. Portanto, não haverá sangue humano puro. Observe que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que os anjos caídos,
Os filhos de Deus desceram e se casaram com filhas dos homens, não que os anjos caídos vieram e também se casaram com homens para que haja um casamento adequado. Casamento agora, você está comigo? Eles não são anjos que deveriam ser como as mulheres, mas eles vieram aqui e se casaram com mulheres para que ainda corrompam tudo o que vier das porque eles não querem ter sangue humano puro, gênero humano, ser humano que trará a queda do reino de Satanás, porque é isso que aquele Gênesis capítulo 3 versículo 15 significava, onde Deus começou a julgar o diabo. Agora, sim, há um. Pergunta que me veio à mente. Quando você estava falando sobre população, eu peguei algo, sei que não faz parte do tópico, mas é algo que tem me incomodado. E eu estava discutindo isso com meu amigo alguns dias atrás, o que eu adoraria ter perguntado. Você está em um relacionamento com uma senhora e você pessoas ainda não são casados, mas você conhece as coisas de namorado e namorada e isso significa que provavelmente ela engravidou e agora ela foi para o aborto. Para fazer o aborto sem o seu aviso. Mas ela veio até você e disse que precisava de dinheiro para alguns outros problemas. E como um homem responsável, sim, usou esse dinheiro para fazer um aborto. Você não sabe que ela estava grávida. Ela nunca te contou que estava grávida. E porque ela sabe que se você estiver ciente, você vai dizer não, temos que dar à luz o bebê. Então ela pega o dinheiro de você e vai fazer outra coisa com ela e descobre mais tarde. Mas o que devemos entender é que o aborto é um pecado e matar alguém é um pecado. Mas se ela possui tal ato, você como um cara, você faz parte disso. Ampla discussão sobre isso, irmão, sim, vá em frente. A coisa é esta. Toda lei que Deus nos dá, é na verdade para nos proteger. Não há lei que não nos proteja. Pode parecer que ela está nos impedindo de ir às reuniões, mas está nos impedindo porque tudo o que fazemos contra a lei de Deus tem uma repercussão que coloca e todos os tipos em nós. Você vê em primeiro lugar, porque você nem deveria estar fazendo sexo. Então, quando você faz sexo, todo tipo de coisa, isso liderar a partir disso. Agora você pode dizer, bem, eu teria dito vamos ficar com o bebê. E isso não teria sido uma coisa ruim. Mas a coisa é. Primeiro ato do sexo já começou pequeno baile e o efeito disso, muitas outras coisas se seguirão. Desce ato de aborto. Só isso. Agora, deixe-me dizer rapidamente como. Tecnologia e deixe-me dizer que o profissionalismo tem uma maneira de nos tornar cristãos, às vezes, se você não é especialmente forte o suficiente para. Pense como se estivesse fazendo a coisa errada. Porque eu disse isso. Às vezes, você pode encontrar alguém, talvez conselheiros profissionais, o caminho. Você tem um relacionamento e uma ou duas coisas que não estão funcionando com você. E eu disse, ok, vamos falar com um profissional. Você sabe que algum profissional vai te dizer para se casar com alguém que você não tem acesso porque algumas mulheres, cito a dois dedos, dissemos que você se case e algumas vezes você descobre que o homem não está trabalhando. Abraão, acho que teria sido melhor começamos esta sua pergunta. Na parte final agora, mas, no entanto, deixe-me dizer algo rapidamente, para você, Abraão, você. Veja nos ensinamentos, existe o que chamamos de pecado por comissão e pecado por omissão nas Escrituras. Se você ler o livro de Levítico, Deus diz que o sumo sacerdote pode fazer algo sem saber ou alguns sacerdotes sem saber e não sabiam que isso era errado. E se eles descobrirem que isso é errado,
eles ainda terão que expor. Você sabe, isso nos leva ao que chamamos de omissão de pecado. E então aquele que você dá comissão, em outras palavras, você tem pleno conhecimento disso e o permitiu. E houve gravidez porque houve coito. Se isso nunca tivesse existido, não teria existido. Então, como ela disse, começa o primeiro problema, Eva ou qualquer um. A pessoa nunca deu consentimento e permissão para o aborto, mas tudo começou por causa desse outro. Então, pode haver diferentes graus de punição, mas o caminho é que eles são parte integrante de todo esse projeto. Nós chamamos isso inconscientemente e conscientemente de tudo bem, então é o que chamamos de pecado de omissão. Ou pecados de comissão, e isso novamente está nas Escrituras. Na verdade, os judeus costumavam fazer algumas coisas e até fazer oferendas, caso os que eles não soubessem eles cometeram, e é claro que Deus é santo demais. Há algumas coisas que podemos não saber que fizemos e que ele não gostou muito. Mas novamente eu estava tocando em algo sobre a questão de Deus dizendo, julgando a serpente, deu a serpente clara e disse que você está reduzido de a exultante posição e ser que te fiz para agora se tornar alguém que estaria apenas engatinhando, em outras palavras. Satanás é a mais baixa das criaturas agora, não é mais aquele tipo de pessoa exultante, aquele se foi e se foi para sempre. Ok, a segunda é mulher. Deus julgou a mulher e eu não queria entrar muito na semente da mulher. Mas eu toquei um pouco nisso sobre a semente da mulher. A mulher vai ter uma descendência que um homem vai ser excluído do projeto, e isso é um mistério por si só. Por que isso aconteceria? Por que é isso? É parte do que as pessoas chamam de concepção imaculada. Bem, pode não ser exatamente o que foi explicado, mas isso é parte do que parecia, porque seriam necessários para gerar um ser humano completo e a natureza pecaminosa será estabelecida. Então Deus evitou o homem. E então passou pela mulher bem. Agora a próxima coisa. O Senhor disse à mulher, você vai ter dores de parto, e isso faz parte da maldição, não precisa explicar isso. É apenas alguns das coisas que as mulheres passam e só Deus sabe como as vê nisso, e a outra é a pobreza. Você sabe que Deus amaldiçoou a terra. E disse agora a terra não produzirá mais em sua força. Vai ser apenas cardos espinhos para você, não que não produza nada, mas produzirá cardos e espinhos, o que significa que as coisas vão doer, tentando encontrar o que você come. Você fica com dor, você se machuca na linha e depois o suor do ser humano que fala de sofrimento. Você sabe que as pessoas vão passar por desnecessários sofrendo para eles ganharem e conseguirem o que vão comer que antes não tinha. Na verdade, a Escritura diz que ele foi lançado fora para cultivar o solo do qual foi feito. Isso é labuta e é aí que você tem favor, sendo diferente de labuta. Favor é algo de Deus. Onde você realmente não trabalha para conseguir, você coloca pouco, você consegue mais do que teria conseguido ou merecia, porque geralmente é merecido. Então você vê o favor chegando, e isso faz parte da redenção. A outra coisa que Deus disse é pó voltarás. Que não precisamos de muita explicação. É sim pó voltarás. O que significa número 1, eles não deveriam morrer bem no começo, mas porque esse pecado entrou, esse vírus entrou na natureza humana. O crescimento desse vírus é a morte. Na verdade a Bíblia diz, quando o pecado cresce em plenitude produz a morte. Então é como um pequeno vírus introduzir, crescer e corromper a natureza e continuar até que ela coma você. No final será a morte. A alma que pecar morrerá. Ele disse, quando o pecado concebido e vem, até a sua plenitude, o fim dela será a morte. Então vemos que em pó você está, pó você retornará. Mas implícito nessa declaração,
significa que a doença agora, porque a doença é o processo pelo qual a morte chega, a doença é a maneira pela qual a morte chega ao homem. Na maioria das vezes as pessoas morrem, muito poucas pessoas, ou acidente e todas essas coisas. Mas muitas vezes as pessoas morrem, por doença, um problema ou outro porque temos coronavírus e todas as outras coisas chegando e depois gradual é obra da morte, começa a corromper a natureza, devorar a natureza, colapsar as células e os seres humanos morrem. Agora você entende que a doença é uma maldição. Nunca foi planejado para acontecer no começo. Ok, nunca foi o plano, nunca foi para estar lá. E é por isso que quando Jesus veio, ele trouxe o ministério de que os corpos das pessoas podem ser restaurados e receber uma vida para viver, cheia de vida e alegria e tudo isso. Você está aí? E isto foi o que ele disse. Ele os expulsou do jardim. Ele os expulsou do jardim do Éden e os jogou fora daquele jardim porque eles foram desobedientes. Ele deu razão porque ele os expulsou. Expulsá-los do jardim do Éden é uma arte de amor. Uma vez eu perguntei ao Senhor, eu disse de todos os castigos que você deu a ele. E o Senhor me disse, não, é porque eu os amo. Eu não quero que eles comam aquela fruta e depois permaneçam irredimíveis. Então eles continuarão a viver para sempre. Ele não haverá mais redenção. Então Deus os jogou fora e protegeu aquele jardim, até o tempo em que ele libertará o homem. E novamente a terra foi amaldiçoada. Não se esqueça disso. Ela amaldiçoou a terra. Ela disse, a terra trará cardos e espinhos que é onde a terra estava sujeita à decadência porque se você deixar o homem e a terra estiver produzindo bem coisas, você está comigo? O homem ainda terá muito prazer e amaldiçoando a terra. Torna-se uma coisa perpétua para todas as gerações continuar a mesma maldição de pobreza é. Tudo isso. Portanto, este é o julgamento que veio como resultado da natureza corrupta do homem. Eu posso te dizer lá. É outra coisa que foi dita à mulher. Isso foi muito interessante, muito interessante. Ele disse que seu desejo será para seu marido e ele dominará você. Não sei se as pessoas viram isso na sua Bíblia. Sabe, foi aí que os homens começaram a bater em suas esposas. Espero ter visto aquilo e estava me perguntando se seu desejo por seu marido não é uma coisa ruim. Foi aí que o problema começou. O domínio sobre ela nunca é uma coisa boa. Não estava lá? Lembre-se que eu disse há algum tempo, lembre-se do que eu disse, ambos. Deles são participantes iguais da graça. Eles são herdeiros iguais da graça. Eles são herdeiros iguais da graça. Eles são iguais perante Deus. O homem não é do que mulher. De jeito nenhum. Esse tipo de mentalidade não estava na Bíblia. Nunca foi. Foi o outono que trouxe toda essa bobagem. O homem nunca foi para si como um Deus sobre a mulher e se tornou um mundo masculino e então as mulheres têm que ser subjugadas a algum tipo de inferioridade ou espécie inferior de ser inferior aos homens. Isso é um absurdo. Tudo isso são coisas caídas. Esses são produtos da maldição. Isto não era para estar lá e não era o plano de Deus. É por isso que quando Jesus veio, lembre-se que a mulher trouxe o problema, a mulher trouxe a solução. Então, basicamente, não se trata de inferioridade. Quando a chefia de um homem, quando falamos sobre o homem é o chefe de família ou chefe de família, a liderança do homem tem a ver com ordem, tem a ver com organização. Não é uma questão de superioridade sobre o outro. De jeito nenhum. No livro de Gálatas, todos são herdeiros e participantes iguais da graça. O problema é que vivemos em um mundo totalmente distante da mente de Deus e ideal. E é por isso que nossa sociedade está confusa. Não sabemos para onde vamos porque agora os homens não confiam em suas esposas. As mulheres não confiam em que são as folhas de figueira, cada uma se cobrindo. Cada um estava se cobrindo, todos tinham segredos e ninguém quer se abrir a essas coisas. Então esse é o julgamento e acho que é um vamos levar para hoje. Em nosso próximo curso, que será a salvação, poderemos percorrê-lo, começaremos a buscar a redenção. É onde vai. Seja muito gentil porque quando eu começar a ver o que Deus fez por você e por mim, como Ele foi capaz de remover tudo isso que designamos. Agora,
Você verá como Deus removeu cada um deles, cancelou-os e depois nos ofereceu a vida incrível que podemos viver, vivendo acima da doença, acima da pobreza, tanto assédio demoníaco e opressão, vivendo acima da morte prematura, vivendo acima de todas essas coisas e começar a eternidade. Vida, desfrutando da vida eterna. Mesmo vivendo na presença, ouvindo falar com Ele, comunicando-se com Ele, vivendo como Adão havia vivido, tinha poder sobre nós, sobre as circunstâncias. É por isso que o Espírito Santo nos é dado. Assim, você pode efetuar mudanças em suas circunstâncias e ambiente. Então você vê que muito é uma vida caída e é por isso que precisamos das Escrituras, para continuar estudando, aprendendo e acreditando até voltarmos onde Deus quer que estejamos. Até quando voltarmos, a morte agora será totalmente retirada da existência humana. Em outras palavras, não é como se eu tivesse desenvolvido minha fé tão alto e pudesse superar algo agora, apenas viverá dessa maneira, sem mais morte de novo. Isso é uma coisa incrível. Qualquer um que não deu sua vida a Cristo e solto, não sei para onde eles querem ir e como Deus vai ter que ajudar. Alguém está falando. Há algo que quero dizer rapidamente porque as mulheres adoram a habilidade. Havia algo. Você disse agora que de acordo com a Bíblia, um homem e uma mulher compartilham graça, compartilham o mesmo nível de graça. A Bíblia nunca apontou essa exceção de Paulo, que um homem deveria ser maior que uma mulher. Ok, mas talvez eu não seja capaz de citá-lo exatamente como a Bíblia diz. Mas quando eles estão fazendo o casamento, é uma forma que a mulher supõe ser submissa ao homem, submissa ao homem. Agora Abraão. Deixe-me ajudá-lo, escreveu Paulo sobre a mulher em seus escritos. Também foi Paulo quem escreveu que eles são herdeiros iguais e participantes iguais da graça. Pedro, que a Igreja Apostólica, que foi entregue por Jesus, disse claramente que eles são participantes iguais da graça. Se você ler 1 Pedro capítulo 13, Paulo também escreveu sobre onde ele não permitia que as mulheres ensinassem, que elas deveriam ficar quietas porque ele estava escrevendo sobre a cultura judaica. No entanto, então a Bíblia fala sobre submissão, que Pedro também escreveu. Paulo também escreveu sobre isso, submetendo-se ao seu. Paulo escreveu sobre isso em Efésios, esposo. É por isso que falo sobre liderança. Se você ler essa submissão, quando estudarmos o curso do casamento, descobrirá que submissão não é submissão. Submissão não quer dizer que a mulher não tem cérebro, não tem direito, não tem liberdade própria e tudo mais. E não tem direito ao seu próprio pensamento. De jeito nenhum. O que isso se tem que haver alguém que seja o líder para que haja ordem adequada. Só que temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo porque 3 deles são iguais, por assim dizer. 3 pessoas, mas existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo, todos os 3 são um, 3 deles são coeternos, coiguais. 3 deles compartilham a mesma divindade. O homem não é superior assim como o padrinho não é superior ao filho. Você está comigo? Mas é uma questão de ordem. Para que as coisas sejam devidamente organizadas agora. Mas se você ler aquele lugar em Efésios capítulo 5 onde diz, então as mulheres se submetem ao homem. Está bem claro que disse ali, primeiro disse ao homem para amar a então finalmente disse à mulher, submeta-se ao homem porque o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, que muitos de nós homens estamos muito, muito longe. Longe. Ele disse ame seu cônjuge, sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja quando eles eram pecadores e Cristo morreu por eles. Onde eles eram pecadores, amam suas esposas mesmo quando sabem que estão traindo. É um problema muito grande. Os homens realmente não entenderam isso. Então, é uma questão muito séria, mesmo que as mulheres não sejam feitas para trair. Aquele é o ponto em que os homens mostram segurança às mulheres, porque o que a mulher procura é segurança, quando a mulher sabe que está segura e que ela é amada,
A submissão torna-se automática. Você está comigo? Mas sabe, posso dizer uma coisa. Esta coisa foi escrita para a igreja não para os incrédulos, porque há uma mulher que você amaria de todo o coração, porque uma mulher não conhece a Cristo e que não tem a natureza de Deus nela. Não. Guiada pelo Espírito Santo, ela vai te matar por cima. Portanto, antes que comece outro problema nesta aula ao vivo. No entanto, acho que vou cancelar aqui, por favor. Abraão, espere, eu tenho audiência ao vivo. Classe, eu espero, você sabe. Então eles estão levantando suas próprias questões e eu tenho um programa agora, que deveria começar desde as 6. Mas se eu entrar nisso agora em um assunto sério. Este é um assunto sério. O que eu vou dizer é o seguinte, escreva essas perguntas no chat, traga, a gente começa essa discussão no nosso próximo classe para que possamos tirá-lo hoje. Obrigada. Obrigada.